o fato é que ele foi para o hospital na terça-feira e ele morreu na quarta, às 2 horas. E eles pediram para ficar 10 dias úteis com o corpo, ficaram, não acharam o motivo, né? Nós somos vegetarianos. E meu marido, nós estávamos vivendo um período muito maravilhoso, e é isso que me conforta, pastor. Porque quando o Deus, ele parou o mundo para se consagrar, nós nos consagramos. E nós começamos dentro de casa a viver os 8 remédios da saúde, pastor. Nós restauramos o altar da família no culto da manhã e da noite. Teve a semana de oração, as igrejas estavam fechadas, mas a gente fez todos os dias a gente fez o culto da semana de oração desse ano com o nosso filho, nos vestimos, fizemos tudo e registramos tudo. E nós estávamos estudando as profecias, nós estávamos fazendo o ano bíblico junto com os livros da Ellen White. E meu marido, ele, como nós fizemos essa atividade física em casa e alimentando certo, nós perdemos peso na quarentena, no momento em que muitas pessoas ganharam por estar em casa. Eu perdi 10,2 kg. Meu marido perdeu peso, adquiriu massa muscular também, e eu tive uma ovulação tardia e Deus nos abençoou com a gravidez. E meu marido estava... Você é casada há quanto tempo? Era casada há quanto tempo? Nós casamos em 2014, ia fazer agora em fevereiro 7 anos de casados. Me permita mostrar aqui, Verônica, o seu esposo, que faleceu há um mês, né? Aqui, esse é o esposo, o casalzinho junto aí, queridos. Ó. Sim, nós tiramos essa foto. Pode falar. Nós tiramos essa foto em outubro, quando eu fui fazer um testemunho numa live sobre como Deus tinha, na quarentena, trabalhado a nossa vida emocional, física e espiritual. E aqui mostra, nós estávamos saudáveis, felizes, nos consagrando a Deus. E eu acho que isso que me mantém muito firme e segura, porque meu marido estava feliz porque ele estava conseguindo fazer 2 refeições ao dia, e eu também, antes de engravidar, 2 refeições ao dia, só o café da manhã e o almoço, e ele ia para o serviço andando de bicicleta, se hidratava, tomava 3 litros de água, era uma pessoa muito saudável e muito consagrada. Ele estava estudando o livro da Ellen White, o Concílio sobre Regime Alimentar, e estava pedindo para eu ler sobre o capítulo 18, que fala sobre o pão. E assim, então, foi uma perda muito rápida, mas ao mesmo tempo, assim, sabe, pastor, eu quero falar para os irmãos que, graças a Deus, ele me permitiu que eu ficasse com meu marido até o final. Os médicos me ligaram e falaram: Verônica, vem para cá. E eles permitiram que eu deitasse com ele no leito. Eles tiraram um pedaço do cabelinho dele. Eles marcaram as digitais dele num papel. Eles entregaram um ursinho para ficar abraçado com ele e deram 2 ursinhos para meus 2 filhos. E eu estive ali. Eu botei vários hinos que nós escutávamos juntos, por enquanto que eu estava ali deitada com ele naquela cama, abraçando e falando para ele que ele não precisava se preocupar, que eu ia cuidar das crianças, que eu ia preparar as crianças para o alto clamor. E, pastor, quando a enfermeira veio e me avisou que ele tinha descansado, o Senhor usou de tamanha bondade comigo, que eu saí daquela cama e a primeira coisa que eu fiz, pastor, foi adorar a Deus. Eu me ajoelhei naquele leito do hospital, ali naquele chão, e a enfermeira estava ali, e minha amiga estava ali, e eu, de maneira audível, pastor, eu adorei a Deus porque eu queria que Deus soubesse que ali existia um casal que amava ele e confiava nele, independente de qualquer coisa. E eu queria que os demônios soubessem que eu não culpo Deus pelo mal e pela morte. Amém. E eu agradeci a Deus pela vida do meu marido, pela oportunidade de ter casado com ele. Ele era ateu, pastor, antes de conhecer Jesus. Eu conheci ele na igreja, mas ele era ateu. Deus respondeu todos os questionamentos dele. Ele se tornou uma pessoa maravilhosa. Deus chamou ele para ser missionário. Nós fomos para o Nordeste, nós fomos para Minas Gerais, trabalhamos na igreja como missionários na Itália. Estávamos aqui na Inglaterra, montamos a primeira igreja adventista de língua portuguesa no norte da Itália, que não tinha. Estávamos dando estudo bíblico para 5 famílias. Então, pastor, eu adorei a Deus, porque Deus é bom e Ele é sábio demais para errar.
e bom demais para reter boas dádivas. Chorando ali, eu agradecia a Deus pela vida do meu marido, pelos filhos que ele estava me deixando, e na certeza de que eu ia encontrar, porque eu convivi com aquele homem. Eu sabia o quanto ele amava Jesus, e eu não tenho e não tive dúvidas da salvação dele naquele momento. E é isso que me conforta, porque quando você tem uma família que realmente serve ao Senhor, quando vem as provações e as dificuldades, você continua confiando. E agora, no dia 15, eu fui numa consulta médica. Verônica, você tem um filhinho, uma filhinha. Eu tenho um filho de 2 anos, eu tenho um filhinho de 2 anos e 11 meses, que se chama Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, que significa o primeiro, o primogênito, né? Nós fundamos uma igreja adventista, uma Bet Biné em Florianópolis. Nós trabalhamos com a cultura judaica, né? Um bom tempo, por isso que essa foto que eles tem uma foto que eu publiquei para a irmã, ele está com talit, porque nós casamos com a cultura judaica, e quem nos casou foi o pastor Reinaldo Siqueira, aqueles que conhecem, é o diretor, né, do curso de teologia do NASP, ele que nos casou, o pastor Reinaldo Siqueira, nos casou em Florianópolis em 2014, para honra e glória de Deus, e nós sempre fizemos da nossa vida um ministério. O nosso casamento foi para evangelizar nossos familiares, a dedicação do nosso filho era para evangelizar nossos familiares. E ontem foi o velório do meu marido e eu preguei e o pastor pregou, porque é um momento solene que vivemos. É um momento que Deus está pedindo para que nós falamos, que nós venhamos testemunhar e não ficamos calados. E eu sei que Deus fez meu marido descansar, porque o tempo que nós estamos vivendo agora, o que mais toca as pessoas realmente é a morte de um jovem saudável, do que a cura dele. Porque provavelmente a cura dele poderia ser justificada, que não era nada demais. Mas um jovem de 33 anos morrer em menos de 30 horas num dos melhores hospitais da Inglaterra, deixaram os médicos totalmente tocados e sentidos. Ao ponto que eles pediram 6 meses para emitir o certificado de óbito dele, porque não tem uma explicação. Mas eu sei que Deus tem. E eu não fico perguntando para Deus o porquê, porque eu sei o porquê. É para a honra e glória dele. E isso me basta. E como eu estava falando, dia 15 eu fui numa consulta médica e o médico falou que provavelmente a minha filha deve ter algum problema de saúde. Ele me sugeriu que eu fizesse um aborto e eu disse que não, que eu ia tê-la, que eu ia fazer o acompanhamento e que Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei qual é o propósito. Se Deus quer que eu evangelize, eu testemunhe para alguém, para algum médico, eu não sei qual é o propósito da minha filha, mas eu tenho certeza que o propósito da minha filha será para a honra e glória de Deus. E eu peço que orem, que se for da vontade dele, que ela venha realmente restabelecida, curada, porque eu falei para o Senhor, Senhor, nós íamos para o campo, nós estávamos nos preparando para ir para o campo, nós íamos fazer homeschooling, tudo Deus nos revelou esse ano. E aí meu marido morre, eu não perguntei para Deus o porquê, eu simplesmente falei, olha, pai, a equação ficou complexa agora, mas esse projeto não é meu, é seu. E eu sei que tu vai suster, eu sei que você vai fazer que aconteça, porque você deseja que a gente viva isso. Então, agora, eu não sei como é que eu vou para o campo com 2 crianças, trabalhar, se eu tenho que fazer o homeschooling. Aí agora pode ser que minha filha nasça com algum problema de saúde. Como é que eu vou para o campo com uma criança assim? Mas também é uma coisa que o Senhor vai resolver. Eu não mudei a minha fé e nem a minha confiança em Deus, e porque eu confio em Deus em todas as situações. Nós entregamos realmente a nossa vida a Ele. Eu tenho 32 anos. Eu estou viúva de um homem extraordinário, um sacerdote que vivia a mensagem. Morreu com 33, eu tenho um filho de 2 anos e 11 meses e estou grávida de 6 meses, num país que eu não sou fluente. Eu compreendo bem o inglês, mas ainda não domino a língua. Mas eu confio em Deus plenamente. E esse período de consagração, irmãos, que a gente fez, Deus fechou o mundo todo e pediu para a gente cessar e parar, nós cessamos e ouvimos a voz de Deus. Então, eu e meu marido, nós estávamos realmente cheios do Espírito Santo, ao ponto de que nós estávamos preparados para que ele pudesse descansar e eu pudesse pregar. Porque quando eu saí daquele hospital, eu falei para minha amiga, eu não tenho condições de pregar. E eu acho que Deus deve ter rido lá no céu e falou, ela não sabe o poder que tem dentro dela.
porque eu cheguei dentro de casa, tinha umas 10 famílias, todas com uma cara assim, e eu comecei a decorrer com os textos bíblicos, e a falar da esperança, e falar das promessas, e falar que eu não duvidava. E aí já marcaram lives para eu pregar, e pessoas me visitando, e os irmãos falando, Verônica, mas e o Covid? Eu falei assim, ó, Deus quer que eu fale das pessoas, Deus me preparou para esse momento, e pessoas começaram a me ouvir, e a se entregar, e a devolver dízimo, e a pedir rebatismo, e a pedir estudo bíblico, porque Deus me preparou para esse momento. E eu estou vivendo esse momento porque eu confio nele. Eu confio plenamente. Estava conversando agora aqui com o meu pastor. O velório do meu marido foi ontem. Dia 15 eu descobri que a minha filha pode ser que tenha algum problema, mas eu estou bem. E incrível que pareça, eu estou feliz, porque a paz que eu tenho não é a paz que o mundo me dá, é a paz que vem do céu. Os dons que eu tenho são os dons que Deus me dá. A minha esperança não é que existe um erro médico e que a minha filha vai sair sã. Não. A minha esperança, eu sei que como ela vai vir para a honra e glória de Deus, para cumprir o propósito que Deus chamou ela para vir para essa existência. E eu, como mãe dela, pequenininha como ela, vou obedecer e seguir a Deus. Porque eu sinto, irmãos, eu sinto, pastor, que nós estamos vivendo num período que realmente temos que ver pela fé. Ou você confia em Deus ou você não confia. Porque eu vim para um país de primeiro mundo, onde meu marido trabalhava, eu fazia homeschooling em casa com meu filho, não me faltava condições nenhuma financeira, estávamos bem, adoramos a Deus. E agora que eu me encontro viúva, sem salário, grávida, provavelmente com uma criança especial, eu vou deixar de adorar a Deus e confiar nele? Nunca. Porque o Senhor é o dono da prata e do ouro. Ele me ama. E eu não duvido disso. E por isso que eu sinto gratidão, porque eu sei que o meu marido descansou selado e agora eu sou a viúva de Deus e ele vai me sustentar e ele vai me guiar e eu vou ver Jesus voltar. E é isso que eu quero deixar para vocês. E eu peço que orem. Orem para que Deus me fortaleça, porque existe uma seara muito grande aqui na Inglaterra, poucos trabalhadores, e graças a esse momento que Deus permitiu que acontecesse, muitos outros estão se levantando para honrar a Deus, olhando para a sua vida, sabe? E minha cunhada, que é agnóstica, falou assim, mas Verônica, olha a tua condição, olha a tua vida. Só que o Espírito Santo me falou naquele dia que meu marido morreu e eu chorei, e eu falei, Senhor, mas olha a minha vida. O Espírito Santo falou assim, ó, Verônica, não olha para você, olha para a cruz. Amém. Porque nenhum sofrimento no mundo se compara à cruz. Nenhum. Olha para a cruz e você será vitoriosa pelos méritos de Cristo. Então, eu não olho. Quando as pessoas vêm chorando por mim, choram por mim, e me abraçam e falam, mas Verônica, agora a gente segue trabalhando para o Senhor. Porque eu me deleito em estudar a palavra de Deus e pregar o Evangelho. A gente segue adiante. Todas as coisas serão cumpridas por Deus. Existe um céu à minha disposição a me ajudar e eles já estão trabalhando pela vitória. Eu só tenho que continuar olhando para frente, para a cruz, o caminho é estreito. Isso foi nos dito desde o começo. Ninguém disse que seria fácil. E nós estamos no tempo do fim, em momentos solenes. Eu fui escolhida para viver uma tribulação agora e vou honrar a Deus. Eu não sei quais outras pessoas serão chamadas, mas nós temos que estar firmes e fortes perante o Rei. E eu sinto tanto que nós estamos vendo um momento solene, que quando meu marido morreu, eu cuidei as palavras para consolar os meus irmãos, para que não dá oportunidade para Satanás achar que eu estava colocando Deus no banco dos réus, dizendo que era injusto, porque injusto é a cruz. Injusto é Jesus ter sido humilhado como ele foi humilhado. Isso é injusto. Tudo que nós estamos vendo agora são consequências da tramóia de Satanás. E Deus, ele está sempre trabalhando para nossa salvação, irmãos. Então, eu peço que vocês tenham ânimo, força e coragem. Não parem de se consagrar de madrugada. Busquem, porque aqueles que querem servir o Senhor fazem como Jesus. Jesus não era pego pelo sol dormindo. Ele estava em pé, já buscando, se alimentando. E eu acho que por isso que eu estou em pé e meu marido estava tranquilo, porque nós estávamos nos acordando de madrugada como família, buscando o Senhor. E nesses momentos difíceis,
O Senhor cumpriu a sua promessa e derramou sobre nós as bênçãos e a força necessária. E eu peço oração, sim, porque Satanás não quer que a obra continue e ele vai sempre atacar aqueles que estão se levantando. Só que aquilo que ele achou que seria uma vergonha se tornou honra e glória para Deus. Amém. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, irmãos. Estamos vivendo, sim, no tempo do fim. Não se distraiam com as coisas do mundo. Não se distraiam. Contemplem a Cristo. Se alimente da palavra e principalmente da oração. Porque Satanás, ele me atacou a semana toda, na semana que meu marido morreu. E porque eu tinha a palavra dentro de mim. As escrituras vinham como um escudo e espada e eu refutava cada pensamento negativo, cada coisinha que ele queria deixar com dúvida, e eu refutava. Aquilo que Jesus viveu no deserto da tentação e que Ellen White descreve no Desejar das Nações, que eu tive a oportunidade de estudar, nesse ano, para a honra e glória de Deus, veio. Deus, ele é fiel. Se nós estamos ali nos alimentando com a palavra, nos fortalecendo, sim, o céu está à nossa disposição para nos auxiliar. E eu posso dizer, para a honra e glória de Deus, que eu sou uma prova viva disso. Meu marido, quando decidiu ser missionário, ele dizia para mim assim, ó, Deus me chamou para ser missionário e eu tenho o desejo de ter a minha história também. A gente ama ouvir da história de Paulo, indo nas missões, e a história dos grandes patriarcas, mas por que nós não permitirmos que o Espírito Santo nos faça um instrumento para termos também as nossas histórias para a honra e glória de Deus? Eu posso dizer que eu e meu marido estamos cumprindo isso no tempo do fim. Estamos vivendo um tempo em que Deus deseja que possamos realmente sermos instrumentos, irmãos. Não fiquem tristes, não chorem, mas se alegre e regozije, porque Deus honra aqueles que Ele chama e Ele capacita todos. Isso só é uma pequena tribulação. E eu falei para minha mãe ontem, porque ela é nova na fé. Eu não estou preocupada com as coisas que vão vir, porque eu sei que a glória que eu vou desfrutar na eternidade com Jesus não vai se comparar a nenhuma tribulação que eu vou viver nessa vida. Amém. Eu não me preocupo com as tribulações e com a perseguição ou com o sofrimento, porque isso é muito pequeno comparado à eternidade que eu vou desfrutar com Cristo. E é isso que vocês têm que se apegarem. Lembrem, olhem para a cruz, olhem para Cristo e continuem seguindo em frente. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês e eu espero que as minhas palavras deem ânimo para vocês e que vocês olhem para a cruz. Aqui é uma serva, não é uma pessoa normal. Eu tenho a plena certeza que se Deus tivesse chamado qualquer um de vocês, que vocês estivessem dispostos a servir, vocês fariam um trabalho como eu estou fazendo para honrar a Deus. Eu sou apenas um pequeno instrumento na mão do grande Criador. Verônica, quero só te dizer Minha uma irmã. coisa. Quando mamãe engravidou de mim, meu pai tinha sífilis. Uhum. E a parteira que acompanhava a mamãe disse que ela teria que me abortar, porque eu iria nascer com malformações, poderia ser cega, surda, muda, ter partes do corpo deformadas. E a minha mãe, embora católica, uma mulher de muita fé, depois se converteu, ela não permitiu que fizesse o aborto. Ela preferiu Amém. me ter e confiar no Senhor. E eu já tenho as marcas, mas marcas que não me incomodam. Eu tenho uma formação congênita nas minhas pregas vocais, tenho uma formação congênita na minha córnea, no ouvido, tive uma formação congênita na boca, mas eu enxergo, eu ouço, eu falo, e o Senhor me fez falar e pregar a palavra dele. Então, Amém. eu tenho certeza absoluta, como Deus que é vivo e está no céu, que em seu poder e glória fará o que for necessário para a sua família. Admiro Amém. a sua fé e louvo ao Espírito Santo de Deus que tem te convencido
desse ministério. E espero estarmos juntas, as duas Verônicas. Sim. Verônica significa ícone da verdade, a que venceu, portadora da vitória. Amém. Que essa seja você, que essa seja eu e que sejamos todos nós nessa sala. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É só um pouquinho mais, irmãos. Vamos continuar firmes e fortes. Vamos continuar firmes e fortes, orando e nos fortalecendo. É só um pouquinho mais, eu tenho certeza disso. E agora que o meu querido amado descansa, o meu anseio só aumentou. Ver Jesus e ver o meu querido. Eu tenho que entrar, que vai começar a programação na igreja aqui também, já são 10h10 da manhã da Inglaterra, mas eu sou grata, se a gente pudesse orar agora, o pastor pudesse orar por mim, pela minha filha, pelo meu filho, pela minha mãe e meu irmão, porque eu virei, como dizem em italiano, eu falo italiano também, eu sou o capo da casa agora, né, porque espiritualmente e intelectualmente eu sou a mais forte da família, então eu estou aqui com a minha mãe e meu irmão, são adventistas também, mas ainda estão na caminhada, como todos nós, né? Estamos em níveis diferentes na escada da santificação, mas todos buscando chegar à estatura de Cristo Jesus, certo? Sim. Todos. Então, eu preciso muito continuar sendo firme por eles, para que eles possam se santificar, se fortalecer, e peço que ores por isso, porque nesse momento, quando você se torna um líder, a tendência é que Satanás venha acima de você, porque se o líder cai, todos os liderados caem. O ancião da minha igreja foi na minha casa e ele falou assim: Verônica, quando seu marido morreu, toda a igreja daqui da Inglaterra estremeceu e vacilou, e eu fui um deles. Porque eu não acreditava. Por que isso? Mas quando naquele mesmo dia que seu marido morreu e você entrou no Zoom e você falou pra gente o que você fez lá, que você adorou a Deus, e que você estava pregando e como você estava tranquila, e as suas palavras, a gente recebeu uma renovação. Eu falei assim, irmãos, a renovação tem que vir de Deus, eu sou só um instrumento. Vão até a palavra de Deus e vão até a oração, porque quem tem que renovar vocês é o Espírito Santo. Eu fui usada. Então eu sei assim, eu conversei muito com os irmãos e falei, irmãos, nós não podemos nos entristecer com isso, porque Jesus já deixou na palavra, haverá muita tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é a Verônica aqui falando que tem que animar vocês, mas a palavra inspirada que é viva, real e maravilhosa. E que possamos sempre lembrar disso. E eu falei para eles, estamos vendo no Tempo do Fim e no livro Eventos Finais, que nós tivemos a oportunidade de estudar esse ano e meu marido juntos, Ellen White fala que no alto clamor, no momento que cair a chuva, o inimigo também vai estar fazendo milagres e prodígios, como nós. Mas Ellen White fala que aquilo que vai predominar é a palavra, o amor pela palavra, o conhecimento da palavra. E é ela que é essencial. Se vocês não estão devorando os livros da Ellen White, irmãos, se vocês não estão devorando a Bíblia, alguma coisa está errado. Porque isso é escudo e fortaleza. É o bálsamo. Amém. Então, assim, eu quero agradecer muito, muito mesmo, de todo o coração, e gostaria muito que vocês orassem. Como eu falei, eu estou na cidade de Manchester, no norte da Inglaterra, agora, e eu peço que ore porque estão me chamando para entrar, estão até ligando para o meu telefone. Vamos orar, por favor. Verônica, muito obrigado, eu vou orar por você para não te atrasar. Deus costurou esse momento. Deus, o Espírito Santo costurou esse momento aqui, tá bom? Pai Santo e Eterno Deus, obrigado pela vida da Verônica, pelas palavras tão fortes de uma fé sobrenatural, que confia plenamente no Senhor e na forma como o Senhor mexe as peças do tabuleiro da nossa vida. Eu quero agora rogar pelo bebê que está no ventre dela, Senhor. Que esse bebê venha saudável, sem nenhum tipo de problema, para que o teu nome seja glorificado. E se porventura ele realmente vier com alguma formação, com algum problema, que a Verônica enfrente com a mesma fé que perdeu o marido, para que Deus seja também da mesma maneira glorificado. Você vai perguntar, Senhor, mas que propósito tem tudo isso? Nós não sabemos. O fato é que Deus vê todas as coisas e a vida da Verônica está nas mãos do Senhor. Leve agora, Deus,
com o teu espírito para dentro da igreja. E se ela for ter partes lá dentro, que o Senhor a use com poder, como usou aqui agora para falar a milhares de pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querida. Amém. Tenha um ótimo sábado a todos. Que Deus seja louvado. Um abraço. Permaneça conectado mesmo nas férias, tá bom, pastor? Recebendo as meditações e nos cultos de quarta-feira. Vai receber. A gente vai conversar mais, tá, Verônica? Um abraço. Um abraço. Tchau. Queridos,